do trabalho numa transformação específica, no caso, uma transformação termodinâmica. Isso passa diretamente por aquele conteúdo anterior de comportamento térmico dos gases, mas numa próxima aula a gente vai entrar em mais detalhes. Como a gente vai determinar esse trabalho? Que é lá a primeira parte que eu expliquei a questão do êmbolo. Digamos que nós temos aquele êmbolo inicial, só que aqui com a riqueza de detalhes maior. Esse ΔV é a variação no volume que eu expliquei. Esse F é a força que o gás aplica para cima, esse P é a pressão e esse S é a área, superfície do êmbolo. Que aqui tem o S, mas eu vou usar o A que fica melhor, para não confundir esse S com 5. E esse D é o deslocamento vertical do êmbolo da sua posição inicial, que a gente chama de altura inicial HI, até a altura final HF. Ou seja, o D é a distância entre esses dois pontos. Então, quando o êmbolo se desloca de uma certa posição para outra, há uma variação no volume, como eu já tinha explicado anteriormente. Lembrando que, da definição de pressão, a pressão, deixa eu deletar isso aqui porque ficou de vermelho, fica melhor de branco. A pressão é a força sobre a área. Aprendemos isso lá no primeiro ano, na parte de hidrostática. Fazendo aqui o produto dos meios, nós vamos ter F vezes 1 igual a F e pressão vezes área. Só fizemos modificar a equação para um outro formato. Então, vou chamar isso de equação 1. Também aprendemos no primeiro ano que o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento. Vou chamar isso aqui de equação 2. Agora, notem que se nós substituirmos a equação 1 na 2, o que nós obtemos? Que o trabalho, que é a força vezes deslocamento, mais a força é pressão vezes área, vai ficar pressão vezes área vezes o deslocamento. Então, o trabalho vai ser igual, lembrando mais uma vez, matematicamente falando, aqui quando temos a área multiplicado pela altura de um recipiente, no caso tridimensional, que é um cilindro, nesse caso específico, nós vamos ter a pressão vezes ΔV. Ou seja, o trabalho é a pressão vezes, note que não é o volume, é a variação de volume, porque esse volume mudou. Não é simplesmente A vezes D igual ao volume. Aqui nós estamos tratando de variação, porque o volume ocupado pelo gás se modificou. No caso aqui do exemplo, ele aumenta, mas poderia ser diminuindo. Não há problema nenhum. Aqui é só a demonstração. Então, o trabalho realizado numa transformação gasosa é a pressão vezes a variação de volume. Notem que essa expressão ela veio justamente da mesma expressão lá do primeiro ano, força vezes deslocamento. O que nós fizemos aqui foi modificar essa expressão inicial lá do primeiro ano, força vezes deslocamento, porque não tem como você aplicar ela diretamente para um gás. A força entre as partículas, a distância entre as partículas, fica uma coisa meio complicada. Então a gente remodelou essa equação para um formato que se encaixe para o conteúdo. Pressão de um gás é fácil de medir, ou mais fácil, pode ser assim, e a variação do volume de acordo com o recipiente. Então foi uma modelagem para se encaixar no perfil do conteúdo. Agora aqui nós temos algumas situações. Quais? Se a variação de volume for positiva, olhando para a equação acima, nós vamos ter que o trabalho é positivo. Mas se a variação de volume for negativa, nós vamos ter também que o trabalho é negativo. E se a variação de volume for zero, nós vamos ter também que o trabalho é zero, já que aqui acima nós temos uma multiplicação. Então, a variação de volume é que determina se o trabalho é positivo, negativo ou nulo. Então, quando não tem variação de volume, não tem trabalho. Detalhezinho muito importante. Está finalizada essa parte. Prosseguindo. Agora nós vamos para a determinação desse mesmo trabalho por meio da área sob a curva de um gráfico. Tem uma coisa que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que era calcular a distância de acordo com uma área sob a curva de um gráfico, velocidade vezes tempo. Aqui é uma comparação, um paralelo, uma analogia. Digamos que nós temos essa mesma situação que eu mostrei anteriormente, de pressão e volume, só que aqui eu tenho relacionando
as duas grandezas por meio de um gráfico. A pergunta é, como fica a situação? Temos aqui um gráfico, ó, e o gráfico mostra a pressão no eixo Y e o volume no eixo X. E o gráfico tem uma linha, digamos, como eu estou riscando por cima, ó, descrevendo o comportamento de uma grandeza em relação à outra. E eu quero calcular o trabalho. Pela definição de trabalho, como o trabalho é pressão vezes variação de volume, se encaixa perfeitamente no que não está no gráfico, porque o gráfico é pressão vezes volume. Então basta eu calcular a área do gráfico. Mas que figura é essa? Essa linha, se ela fosse uma linha reta, nós teríamos um trapézio, mas no caso não é uma linha reta, então a gente não tem um trapézio. Mas se nós fizermos subdivisões, como mostra essas linhas pontilhadas verticais, ou seja, cortando em pequenos retângulos, notamos que à medida que fazemos isso, vamos ter vários e vários retângulos. Então, se você juntar toda essa figura, aí sim você vai ter que o trabalho é igual à área. Claro que num gráfico dessa maneira, os cálculos de ensino médio não dá para resolver o problema. Aqui é meramente uma ilustração. Os exemplos que a gente vai ver são mais simples, que no caso leva essa explicação da figura, digamos, A para a figura B. Nós vamos ter toda essa parte sombreada, digamos, nessa cor mais, sei lá, rosada, salmão, não sei como é que se diz. Então, essa parte preenchida é o trabalho do ponto de vista gráfico, na análise. É isso. Isso quando você tiver a expressão num gráfico. Muito semelhante com o que a gente fazia no primeiro ano para calcular a distância no gráfico. Velocidade, tempo. Não tem muita diferença. Vamos para uma aplicação. Segundo exemplo, o gráfico pressão vezes volume de uma transformação termodinâmica, de uma transformação no sistema termodinâmico. Determine o trabalho realizado nos trechos AB, BC e CD e o trabalho total realizado na transformação. Então, são 4 cálculos. Primeiro, ele quer o trabalho no trecho AB. No trecho AB, é justamente esse trecho que vai do ponto A ao ponto B. Que podemos notar que aqui nós temos um trapézio. Se nós temos um trapézio, então o que nos importa são essas medidas. Aqui é a base maior, aqui é a base menor e esse onde eu estou marcando é a altura. Então, o trabalho, deixa eu deletar esse vermelho que vai confundir as coisas aqui. O trabalho de A a B é a base maior, que é esse B grande, que vai ser 7 vezes 10 a 5, mais a base menor, 5 vezes 10 a 5. Lembre que a área do trapézio é a base maior mais a base menor, que é o que está aqui, multiplica pela altura, que é onde está o H, que vai de 0,1 a 0,2. De 0,1 a 0,2 é 0,1. Tudo isso dividido por 2. 7 mais 5 é 12, que multiplica por 0,1, que multiplica por 10 a 5. Tudo isso também dividido por 2. Então, nós vamos ter 12 para 2. 12 para 2 é 6. Como esse 0,1 ele tem uma casa após a vírgula e o expoente é 5, nós podemos descontar essa casa decimal com a casa do 10 a 5, que fica 10 a 4. Então, o trabalho de A a B é 6 vezes 10 a 4 joules. Segunda parte. O que nós queremos agora é calcular o trabalho de B a C. Vou colocar aqui de amarelo para não confundir. Acho que fica visível. O trabalho de B a C, como podemos ver, é um retângulo, o que torna as coisas bem mais simples. É só multiplicar a base pela altura. Simples assim. Então, o trabalho de B a C é a base, que é a distância de 0,2 a 0,3, que é 0,1, multiplicado pela altura, que é 7 vezes 10 a 5. Nesse caso, nós vamos ter que o trabalho de B a C vai ser o 7. Aí eu faço o mesmo raciocínio, desconto a casa decimal do 0,1 com a casa decimal do 10 a 5, que fica 10 a 4. Então, está aqui o trabalho, 7 vezes 10 a 4 joules.
Por último, nós vamos calcular o trabalho de C a D. Agora eu vou colocar novamente vermelho, que dá para destacar agora. Que novamente nós vamos ter outro trapézio. O trabalho de C a D é a base maior, pela mesma linha de raciocínio, a base menor e a altura onde estou marcando. A base maior, no caso, vai ser novamente 7 vezes 10 a 5. A base maior agora, nesse caso, vai dar 6 vezes 10 a 5. A altura continua 0,1 e tudo isso dividido para 2. Então, vou fazer aqui uma linha divisória, que é para não confundir com o cálculo de baixo. O trabalho de C até D vai ser 7 mais 6, 13. Repete o 10 a 5. Repete o 0,1. Tudo isso dividido para 2. 13 dividido para 2 é 6,5. 10 a 5, novamente descontando a casa decimal do 0,1, nós vamos ter 10 elevado a 4, que no caso é a resposta, ou seja, o trabalho de C até D. 6,5 vezes 10 elevado a 4 joules. E está resolvido o trabalho de AB, BAC e CD. Só que na questão também pede o trabalho total. Agora eu vou fazer de branco para não confundir com esses três cálculos separados. Como ele quer o trabalho de AB, BAC e CAD, que eu já calculei, acabei de circular, mas ele quer também um trabalho total, notemos que o trabalho total é só somar os trabalhos individuais. Então, vejam, como a base, você imagina, a potência de 10 é a mesma, 10 a 4, 10 a 4 e 10 a 4 por 3, pegamos os coeficientes 6, 7 e 6,5 e somamos. 7 mais 6 é 13, 13 com 6,5, 19,5. E repetimos o 10 a 4. Notem que 19,5 eu posso aproximar para 20, para ficar mais interessante. Aí repito o 10 a 4. Como esse zero do 20 pode ser uma casa decimal, já que 20 é 2 vezes 10, então vamos ter como resposta aproximadamente, que eu fiz uma aproximação, 2 vezes 10 a 5 joules como trabalho total. O que é o trabalho total? Agora é calculando de A até o final D. E está finalizado o nosso segundo exemplo. Eu me baseei nessa aula, mais uma vez, no livro do Alberto Gaspar, de 2017, volume 2, Compreendendo a Física. E finalizamos nossa pequena videoaula. Até a próxima.